Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil, de novo com meu amigo Renato Citrini, muito legal, 20º, não vou nem contar, mas é o 20º por aí. Muito bom a gente poder mais uma vez conversar nessa época de pandemia, de reclusão. Você é o primeiro a fazer 2 na quarentena comigo. Obrigado, Renato, tem um assunto muito legal para a gente falar hoje. Já estamos fazendo dobradinha aqui na quarentena? Tudo bem, Xandó? Como é que tá? Dobradinha. Tudo bem. A terceira pede música, não é isso? Boa, é isso aí. Vamos fazer o próximo, a gente pede uma música. Não, maravilha. Não, eu queria conversar com você, Renato. A gente teve há alguns dias, aí uns 8, 9 dias atrás, o lançamento, a apresentação que a Samsung fez de novos integrantes da família A, que era o A11 e o A21S. Foi um evento remoto, num formato muito interessante, eu acho que funcionou muito bem. Mas enfim, eu achei muito interessante o lançamento, mas eu queria que a gente começasse essa nossa conversa, a gente falando um pouco sobre a família A, porque a família A, ela veio com uma missão difícil, substituir uma campeã de audiência que era a família J. Então, conceitua, fala um pouco pra gente da família A e o que a gente pode esperar dela, o que o consumidor vai ser atendido com a família A hoje em dia. É, a gente trouxe aí, durante o ano passado, a gente começou ali, se eu não me engano, em abril, maio, né, a fazer essa transição. A gente trouxe uma evolução da família que a gente tinha, que nem você falou, campeã de audiência, né, os queridinhos Jotas que a gente tinha, né, isso foi vindo gradualmente essa mudança, essa evolução, de onde a gente passa do J para o A, né, e aí a gente trouxe toda uma família de A10 a A80, eram 6, 7 modelos, né, que a gente lançou ali num espaço de 3 meses, que foi substituindo gradativamente, claro, porque você tem muito aparelho ainda, né, distribuído no varejo, mas a gente fez durante o ano passado essa virada de chave, trazendo essa evolução que a linha A é em relação à linha J. Né? Foi um movimento até ousado, porque todo mundo já conhecia, o nome já era conhecido, era como se fosse uma marca, né? A gente fala do marketing, a franquia J, né? Mas aí a gente precisa mudar algumas coisas, a gente precisa deixar claro que a gente está evoluindo, trazendo realmente uma família nova, que essa família realmente é uma família, então tem uma ligação até de design entre os seus componentes, né? Os seus elementos, os seus dispositivos, né? E aí agora a gente traz dentro da evolução, a evolução dentro da família A. Então, onde a gente tinha, né, o ano passado A10, A20, A30, esse ano vem A11, A21, A31, né? A gente faz essa nomenclatura um pouco mais quadradinha, um pouco mais racional, para as pessoas entenderem, poxa, o A31 é melhor que o A21S, o A51 é melhor que o A31. E aí a evolução do A30 é o A31, que é o desse ano. Né? Então a gente segue isso. Cada lançamento a gente vai adicionar, né? A sequência da nomenclatura vai ser adicionando um número, né, no final ali do nome do produto. Não, o que é muito legal na família A, primeiro, que ela tem quase que todas os números, um ou outro pula, você já nos contou que por questões mercadológicas, aí, mercados específicos, mas grosso modo, do A10 ao A70, do A11 ao A71, os aparelhos estão aí, degraus discretos de faixas de preço e recursos, então a pessoa achar o que ela quer ali no meio, ou o que ela pode pagar e o que ela quer, fica mais fácil, né? Isso, a gente faz como se fosse uma escadinha, né? Em cada degrau você ou mudou, sei lá, vai um degrau de mais resolução de câmera, o outro é mais bateria, aí o outro pode ser mais memória interna. Então fica claro, né, para a pessoa saber o que está mudando de um para o outro, né? E quanto está sendo a diferença ali que ela está tendo que bancar, né? Pagar por essa diferença, por mais bateria, por mais resolução de tela, por mais resolução de câmera. É. Bom, o lançamento, o modelo que vocês apresentaram, o primeiro deles foi o A11, que segundo toda essa sua explicação indica que é um equipamento de entrada da linha A pelo número dele, 11 então é desse ano, né? Mas agora, curiosamente, ele, embora tenha um número tão pequeno, ele não tem configurações tão modestas, né? Você para um aparelho de entrada, ele é um aparelhozinho que tem uma configuração bacana. Fala um pouquinho do A11 pra gente, porque ele traz coisas que você mesmo me contava tempos atrás, você não imaginaria que ele pudesse ter. Não, a gente traz ali, né, dentro, vamos começar pelos aspectos de design, né? Então a gente traz, por exemplo, uma tela grande que ocupa aí praticamente toda a frente do smartphone, com bordas cada vez mais finas, né? Mas, por exemplo, a gente faz um recorte,
né, na câmera, ali na câmera frontal, um recorte no display super discreto, né? Cada vez mais a gente faz com que essa invasão, vamos dizer assim, essa interrupção, né, da câmera em relação à tela, né, a parte que é ativa na parte frontal do aparelho, ela seja mais discreta, ela seja mais natural, para que não atrapalhe, para que não incomode você com um recorte muito grande, você perca ali uma parte da tela. Então a gente tenta ser o máximo, né, de discreto, o máximo de pequenininho ali, o recorte para a câmera. Depois a gente tem, né, falando de câmera, né, são 3 câmeras traseiras. Então já parte aí do A11, né, câmera traseira tripla. As pessoas estão cada vez mais entendendo, conhecendo o que podem fazer com câmeras múltiplas, né, na traseira. Resolução já é uma coisa que as pessoas já digerem com mais facilidade, já conhecem, sabem o que é resolução, a foto fica melhor, etc. Mas o número de câmeras ainda a gente vê que o consumidor ainda precisa entender quais são os recursos que a gente está trazendo. Então, aqui no caso, a gente tem uma câmera normal, que é a câmera, né, com maior resolução, mas aí a gente tem uma câmera ultra-wide, que é aquela mais aberta, onde eu consigo colocar mais gente na foto, onde eu consigo colocar mais paisagem, né? E aí tem uma terceira câmera, que é a que faz aquele efeito de profundidade, onde eu tenho o primeiro plano focado e o fundo desfocado, né? Então, você tem aí, esses recursos são possíveis porque você tem essa diversidade de câmeras, diversidade de lentes, sem perder qualidade, você começa a brincar com esses recursos. Não, e você acabou de descrever, mas eu não quero deixar de chamar a atenção disso. O buraquinho na tela para a câmera frontal, o punch hole, veio com todo estilo no S10, se eu não estou enganado. E você vê, agora, um ano e meio depois, está na base da pirâmide da Samsung. Ó, isso é muito legal. E a bateria também. Esse modelo está com 4.000 mAh de bateria, não é isso? Isso, são 4.000 mAh, então autonomia aí para o mesmo usuário mais exigente, né? Ele vai ter aí no final do dia uma carga ainda, né? Porque ninguém quer ficar hoje em dia sem bateria no fim do dia, né? As pessoas, por mais intenso que seja o uso, as pessoas querem, né, manter o smartphone sempre conectado, sempre com bateria. Então, é um dos quesitos mais importantes aí na hora da pessoa selecionar o modelo. E aí, para um modelo já praticamente de entrada aí dentro dessa linha, né, da linha A desse ano, a gente traz uma bateria de 4.000 mAh com carregamento rápido. E também não basta ser a bateria grande, né, mas a gente tem que prover também um carregamento rápido, porque às vezes você não tem tanto tempo, não quer deixar ele muito tempo preso na tomada, quer ter liberdade de levar ele para onde você quiser. Então, com menos tempo, né, você consegue carregar esse smartphone, né, carregar ou 100% ou parcialmente a bateria. E para um posicionamento que ele tem também, a gente traz 64 GB de memória interna, com 3 GB de RAM, né? Isso vai ajudar na performance e ajudar no conteúdo. Então, quem tem hoje um modelo de 32 GB, sabe que está sofrendo, que está tendo que apagar um vídeo para gravar outro, né, ele precisa de mais espaço. Aí você tem uma opção agora, né, já a partir do A11 com 64 GB de memória interna. Não, eu vou fazer um adendo ao que você falou. A gaveta dele não é híbrida. Você pode ter 2 chips e um cartão de memória, o que é mais uma coisa. Nem todo mundo usa 2 chips, mas você pode ter o chip e o cartão. Você desviar suas fotos, você está tranquilo. Isso. Todos os nossos da família A têm 2 espaços para chip, né, de operadora, e um espaço separado para cartão de memória, para você aumentar aí se você quiser ter mais memória num cartão micro SD. Ah, entendi. Isso está no DNA da familiar, é isso? Está no DNA da família A. Todos eles suportam 2 chips, mais, né, o cartão de memória separado. Não, maravilha. Agora, o segundo modelo que vocês apresentaram foi o A21S. Então, eu já te pergunto o que significa o S nessa nomenclatura. Eu sei que é legal você comentar um pouco de super, de special, enfim, o que seria esse S e qual é a diferença dele para o A11, que eles têm uma diferença em termos de preço sugerido de R$300. Não é muito, não é pouco, mas de repente pode ser o próximo passo alguém que queira uma coisa com um pouquinho mais de recurso. Isso, o que a gente faz, né, nessa nomenclatura se você lembrar o ano passado, a gente trouxe a 10, a 20, a 30, em abril, maio, e aí depois em outubro a gente trouxe a 10S, a 20S e a 30S. Eram evoluções dos modelos anteriores. Então a gente aumentou um pouquinho a memória, a bateria, em cada um teve uma evoluçãozinha, o número de câmeras, né? E aí veio naturalmente o sucessor do 10, era o 10S, do 20 era o 20S e do 30 era o 30S. Esse ano o que a gente fez? A gente já trouxe de largada o 21S.
O A21 ele existe, é um produto que está no mercado americano. Só que, por exemplo, ele tem metade da memória. Ele é um produto com 32 GB. Então não fazia Tá. sentido para nós, na nossa maturidade no mercado, na quantidade de memória que um brasileiro usa, que é diferente da quantidade de memória que o americano usa. A gente tem os nossos padrões de uso e nós aqui da Samsung no Brasil temos voz muito ativa, muito aberta na nossa matriz para mudar essas configurações, né? Então a decisão da matriz falou assim, então tá bom, então o modelo mais simples, o A21, vai para os Estados Unidos, e o A21 com mais memória, a gente chama de A21S para não causar confusão. Ah, por que o A21 no Brasil tem mais memória? Não, no Brasil é A21S, né? Então a gente adiciona esse sufixo S já, mas aí já não trazendo nem o A21, já trazendo de cara o A21S. Não, é interessante porque os mercados têm especificidades que nem todo mundo percebe, né? Nem todo mundo pensa nisso. Alguém me contou, não sei se é verdade, que os smartphones no Japão, quando tira foto, tem que fazer barulho para a pessoa poder saber que está tirando a foto, é isso? Tem diversas regulamentações que é obrigatório fazer barulho quando tira foto. Tem país que não pode ter gravador de ligação, você não pode gravar a sua chamada. Então, tem esses quesitos também, às vezes, questões legais, a gente tem que cumprir, né, de acordo com o mercado. E você perguntou também, né, o que muda, né, com a evolução que a gente está fazendo do A11 para o A21S. Né, basicamente, a gente está trazendo mais bateria, então de 4.000 vai para 5.000 mAh no Opa! A21S. Né? São 4 GB de RAM, né? Então o A21, o A11 é 3 com 64, o Que A21S já é é 4 bom. com 64, né? E aí eu tenho 4 câmeras, no A11 eu tenho 3, no A21S eu tenho 4 câmeras, a gente adiciona uma câmera de macro, a câmera principal do A21S dá um salto para 48 megapixels. Né? Então já é um produto aí para quem quer uma foto com mais qualidade, quem quer ter mais recursos, porque tem macro, quem exige um pouquinho mais de performance, porque ele tem os 4 GB de RAM. Então, assim, é o que você falou, né? A gente vai trazendo esses, né, degraus de configuração com intervalos de preço, que nem você falou aqui, dentro do preço recomendado, 1.699 para o A11, 1.999 para o A21S. Então, dentro desses R$ 300, tem gente que vai achar que vale a pena pagar por uma câmera a mais, por mais resolução, por mais bateria, por mais memória RAM. É. Não, isso é muito interessante, porque dá uma liberdade de escolha. A pessoa nem todo mundo sabe exatamente os recursos que ela quer, ou que ela precisa. Por isso o ponto de venda às vezes é tão importante. Nesse momento os pontos de venda não estão exatamente disponíveis, muito pelo contrário. Mas tem os colegas aí que gravam vídeo, criam conteúdo, falam, põe de ponta cabeça os aparelhos, as pessoas podem ver o Papo Fácil, ver os outros vídeos que tem por aí para conhecer melhor os aparelhos. Agora, o A21S, ele traz um chipset, parece que inovador, pelo menos ele é novo em termos de linha da Samsung, o Exynos 850, que ele é já mais musculosinho, né? Ele não é como o 450 do A11, né? Ele já é um pouquinho mais forte. Então a pessoa vai escolhendo o recurso que ela quer em função da necessidade, né? É isso, a gente traz esse processador novo, é um processador que é mais rápido, é um processador nosso que vai estar aí nesses, né, de básico para intermediário para cima, né, dentro dessa faixa de preço. Então a gente também olha muito isso, porque o processador é a peça-chave, né, de toda a experiência do smartphone. É ele que vai ajudar você a ter uma performance legal, vai trocar de aplicativo rápido, não vai engasgar, etc. É ele que vai consumir menos bateria, ou seja, quanto mais avançado é esse processador, menos bateria ele consome, dado um uso, né, seu. Eu quero ver um filme de 2 horas, fazer um streaming de 2 horas de vídeo, né? Esse processador otimizado, esse processador mais moderno, vai consumir menos bateria do que um processador mais antigo. Tá. Bom, você falou brevemente da câmera macro. Eu vou dar um depoimento aqui. As pessoas que me acompanham no Instagram sabem que eu gosto de vez em quando tirar fotos de flores, fotos próximas, né? E eu não estou nem com a 11 nem o A21S, mas eu estou usando aqui o A71, que é um aparelho que é da família, é o atual topo de linha da família A, que também tem uma lente de macro, né? Não é exatamente a mesma, mas o conceito é o mesmo. E eu achei muito interessante porque a estética da fotografia macro, ela é diferente. É uma lente com tamanha sensibilidade, distância focal tão curta, que você consegue focar o pólen da flor, mas a folha mais para trás fica desfocada. É um efeito muito bonito. Então dá para quem quer fazer uma composição, dá recursos a mais, né? Então, as pessoas ainda, né, aquilo que a gente está falando,
Porque, o que eu faço com 4 câmeras que eu tenho no A21S ou mesmo no A71 que você está usando, né? Então, são mais recursos, são mais possibilidades de fotos diferentes que você vai tirar. Então, você tem câmera normal, todo mundo já conhece, natural, ultra wide, todo mundo ama, você põe mais paisagem, você põe mais gente na foto. O foco dinâmico é aquele que o fundo está borrado, também as pessoas já entendem o que é. E acho que a macro é a mais nova aí dessas modalidades, desses recursos de fotos que as pessoas estão começando a conhecer e a aprender. E é justamente isso, é para você pegar um detalhe da flor, é para você pegar um detalhe da espuma do café, é para você pegar um detalhe da trama de um tecido, de uma folha, de um inseto. Então você consegue capturar ali imagens que até o seu próprio olho, né, a olho nu, a gente não consegue ver com tanto detalhe. Então, você consegue pegar uma foto dessa e aí, depois da foto tirada, você dá um zoom, você vê ainda mais no detalhe coisas que, bem pequenininhas, né, passam a ser muito interessantes na hora que você consegue capturar e ampliar. Não, muito legal. Eu não tinha usado ainda aparelho com câmera macro, eu achei que é como uma possibilidade a mais, achei muito interessante, né? E o A71 tem e o A21S também tem. Agora, o preço sugerido deles, você me contava que na política da Samsung, o preço sugerido é aquele que a Samsung imagina que os varejistas vão vender em 10 prestações. Quanto que é o do A21S e do A11? O A21S é 1.999 e o A11 é 1.699. Esse é o preço que a gente coloca como recomendado. Geralmente, esse preço é o que os varejistas colocam aí, como você falou, né, num parcelado em 10 vezes. Geralmente porque isso não é uma regra escrita. O mercado é livre, o varejista é livre para colocar da maneira que ele quiser. E às vezes ele pode ofertar, ser mais agressivo nessa oferta, às vezes ele pode segurar um pouco mais, não fazer uma oferta tão agressiva. Então você tem aí, e aí você vai ter. O Brasil tem uma diversidade enorme aí de varejos, né, desde supermercados, lojas especializadas em telecom, lojas que são 100% online. Então, você tem uma diversidade de varejos, de formas, né, de pagamento que, sei lá, beira o infinito. Às vezes, o cartão do próprio varejista dá mais desconto que o cartão normal. Então, você tem uma abertura bem interessante no nosso mercado para que o consumidor, no final, seja beneficiado. Então, eu quero pagar, eu tenho condição de pagar à vista, eu vou pagar à vista porque esse varejista tal tem um preço melhor à vista. Não, eu pago parcelado porque esse varejista tal me oferece uma condição melhor no parcelado, e assim vai. Não, eu vou deixar o recado aqui, um pouco antes de começar a conversar com você, Renato. Eu dei uma procurada em sites de lojas de e-commerce. Ambos os aparelhos, pagando à vista, dá para conseguir precinhos bacanas, viu? Tem varejista dando 200, quase 300 reais de desconto. Então, quem tiver interesse num desses dois aparelhos aí, procura bem, vai estar bem servido, tecnologia bacana, a Samsung trazendo aí algumas coisas emprestadas dos irmãos mais velhos, o punch hole, processadores bacanas. Não, foi um lançamento muito bom. Eu espero que nesse ano, embora a gente esteja de castigo, né, nas nossas casas, a gente possa se encontrar mais vezes, gravar mais vezes. Acho que a Samsung não vai parar de lançar coisa, não. Esse COVID-SARS-2, esse vírus maldito, não vai interromper as nossas conversas, não é isso, Renato? Não, a gente tem aí os desafios, a gente dobra esses desafios, coloca no bolso e segue, né, na nossa tocada aqui. A gente quer trazer tecnologia, quer trazer inovação para todo mundo, para quem quer aparelho intermediário, para quem quer aparelho básico, para quem quer aparelho topo de linha. Tem sempre um Samsung que vai atender essa necessidade. Não, com certeza. Daqui a pouco sai a minha avaliação em texto do A71, que eu estou gostando muito, a familiar, realmente uma família de muito sucesso, e que a gente possa se falar rapidamente. Renato, esse foi mais um Papo Fácil aqui com Renato Citrini, gerente sênior de produto da Samsung. Renato, super obrigado. Permaneça bem guardadinho aí na tua casa, toma muito cuidado e até a próxima vez. A gente que agradece, Xandó. Obrigado, abração para todo mundo.